continuar falando aí sobre evolução, gente? Agora da nossa língua portuguesa, né? E eu recebo o professor de português, Nasson Gonçalves. Eu falei certo? Nasson Gonçalves. Certo, não tá escrito certo, mas falou certo. Como é que é escrito? É com um N, com um A só? 2 As, 2 S, O-M. Olha, ele falou que só não estava escrito certo, que é Nasson, 2 As, 2 S... O-M. Nasson, entendi. Nasson, Ok. nós estamos falando hoje sobre evolução. Eu quero que você fale sobre a evolução da língua portuguesa, mas também sobre, se poderia dizer, a involução, como a gente está regredindo às vezes quando você usa uma rede social e você vai abreviando as palavras cada dia. Parece que está sendo criado um novo vocabulário para as pessoas conversarem também. É verdade. E olha só, exatamente o que acontece. A língua portuguesa, ela tem sofrido transformações, Sim. mudanças desde a sua origem. Né? Vamos dizer assim, 1530, quando o Brasil passou a ser colonizado, trouxeram aquela língua portuguesa, que já foi fruto de uma transformação do latim. Então, chega o Brasil, aqui nós encontramos muitos, mas muitos indígenas, e com dialetos diferentes, com linguagens diferentes. Sim. Depois vem o espanhol, vem o holandês, vem o francês, vem o inglês, essa turma toda. Então isso gera uma mudança muito grande. Hoje o nosso português brasileiro, não é? Ele é bastante diferente da língua portuguesa originária, porque sofreu transformação, influência das outras linguagens que ajudaram na formação do português brasileiro. Alguém pode chamar isso sim de evolução, mas ao longo de toda essa história, nós vamos encontrar, como você disse também, uma involução, não é? O que é isso? Seria, alguns linguistas vão gostar do que eu vou falar, mas seria uma corrupção da língua. Sim, você corromper aquilo. Exato, porque se nós temos uma estrutura, Sim. e essa estrutura, ela passa a ser modificada, simplesmente porque as pessoas não querem ou acham mais fácil, mais simples, criar uma nova linguagem. Daí o internetês, não é? Essa linguagem, na verdade, não existe internetês, a gente fala assim, Sim. entre aspas, Sim. né? Não é uma linguagem ainda, mas é sim uma variação linguística. Certo. Então dizemos que é uma variação linguística, porque é uma forma como as pessoas se expressam. E então, falando em variação linguística, você vai dizer o seguinte, olha, está errado? Então, não existe errado em termos de linguagem, desde que as pessoas se entendam. Mas espera aí, então quer dizer que a gente pode falar de qualquer jeito? Não é isso, tá? Não é que pode falar de qualquer jeito. Se as pessoas se entendem, houve comunicação. Tá. Não vamos dizer então que ela falou errado. Entendi. Agora, veja bem, nós temos a gramática normativa, Sim. que ela vai estabelecer uma âncora, um padrão, porque por mais que as pessoas criem variações linguísticas, nós temos a âncora, nós temos um eixo, ou seja, nós sabemos aonde recorrer para usar uma linguagem padronizada, uma linguagem formal. O que você vai mostrar pra gente aqui, Nasson? Olha só, nós vamos mostrar, quer ver uma coisa? Como é que a língua brasileira, o português brasileiro foi formado? Veja só, eu vou escrever uma palavra aqui. Vou escrever, por exemplo, a palavra bicicleta. Ok? A palavra bicicleta. Então, o que nós temos aqui nessa palavra bicicleta? Veja só, nós temos inicialmente esse bi, que veio do latim, que significa dois. Nós temos o ciclo do grego, que significa roda. E nós temos o eta, que na verdade vem do francês et, que é um sufixo diminutivo. Então isso aqui do francês. Olha aqui. Então quer dizer, nós temos uma palavra na língua portuguesa, mas olha aqui, olha a estrutura de formação dela. Tá? Olha só de onde é que essa palavra surgiu. Então nós chamamos isso aqui de hibridismo, porque é uma palavra totalmente híbrida. Então um aluno meu falou assim, professor, então para eu aprender português eu tenho que aprender latim, tenho que aprender grego, tenho que aprender... Olha, seria bom se soubesse essas coisas todas para a gente ter essa ideia. Agora, nós vamos... Eles falam que a língua portuguesa ela é uma das mais difíceis, às vezes, por causa desse hibridismo? Vamos dizer que a língua portuguesa é das mais ricas. Sim. Ok? Ela é muito rica,
Porque Sim. ela aceitou vários processos Sim. de formação, ela hospedou muitas linguagens diferentes Certo. e nisso enriqueceu a língua portuguesa. Então, assim, comparando com o inglês, por exemplo, o português é muito rico, que nós Sim. temos expressões, palavras, não é, que nós não encontramos um equivalente em outro lugar. Sim, é verdade. Daí porque da sua riqueza, dessa formalidade toda nós temos da língua portuguesa. Então veja só, que no século XVIII, o Marquês de Pombal, ele proibiu que se falasse no Brasil outro idioma, senão o português. Sim. Porque os jesuítas, eles catequizavam os índios, usando para isso o tupi, que é também uma língua tupinambá, né? De onde nós temos o nhengatu, que é chamada a língua geral. Ok. E uma coisa interessante que nós temos em relação ao nhengatu, olha só, então, do século XVIII para cá, não se fala outra língua no Brasil que não seja o português. Certo. Então, e os jesuítas foram, não é, desprezados, expulsos do Brasil. Sim. Mas, a partir daí, então, ficaram resquícios dessa língua. Veja só que não é muito incomum você encontrar alguém falando assim, olha aqui, essa palavra, Sordado. sordado. Eu conheço um sordado chamado Gerardo, Gerardo. que gosta de comer sargado Sargado. no barcão da venda. Olha aqui. Você fala assim, puxa vida, será que essas pessoas falam tudo errado? Não, elas não falam errado, até porque, olha, nós entendemos o que ela disse. Sim. Isso aqui é o resultado de um processo de transformação da língua portuguesa, porque essa língua que os jesuítas usavam para catequizar os índios era a língua chamada de... É até difícil de escrever, viu? É chamada... Vou escrever de novo aqui, espera aí, olha aqui. É chamada de nhengatu. Nhengatu? É. Nhengatu. 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 Nhen significa falar. Então, ou seja, é falar gatu. Essa era a língua geral. E o interessante é que nessa língua geral, olha só, quando nós temos aqui um L, que não forma sílaba com a vogal, eles não têm esse som lá no nhengatu. Não existe o som do L, a não ser quando ele vai formar sílaba. Então, o que eles vão usar no lugar? Vão usar no lugar o R. Aí você vai ter sordado, você vai ter Gerardo, você vai ter sargado, vai ter barcão. Mas espera aí, por que acontece isso? Justamente por causa da origem dessa palavra. Então, essas pessoas não estão falando errado. Elas estão usando uma variação linguística por causa da influência que sofreram na formação do português brasileiro, originário do nhengatu. Então, nós temos isso aí. Ah, sordado, Gerardo, não é? Geraldo, soldado, só que não existe esse som no nhengatu. Olha que interessante. Então, não estão falando errado, estão falando com a variação linguística, de acordo com a região que essas pessoas vêm. Sim. Foi onde houve maior influência, onde o português não se aninhou tanto na mente delas, Sim. impedindo essa formação. Então, temos até hoje muitas pessoas que falam dessa forma. Uau. E estão falando errado. Uau! O que você deixaria, assim, para a gente finalizar, né? O que você tem observado e o que a gente precisa de preocupar? Tem coisa que a gente não pode abrir mão, tem coisa que ainda dá para mudar. Ok. Então, vamos falar o seguinte. Nós vamos falar de modalidades linguísticas, tá? O que nós vamos dizer, então, sobre modalidades linguísticas? Quando nós falamos, então, aqui, de modalidades, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos a modalidade padrão, ok? Então, a linguagem padrão, olha só, é justamente a modalidade que nós usamos agora. Sim. Porque nós estamos, tá, em um programa que fala de cultura, de rede Sim. nacional. Então, nós temos que ter a linguagem padronizada, ok? Agora, se nós estamos numa situação informal, nós podemos usar a modalidade informal. Sim. Podemos usar também chamado de coloquial, ou seja, aí nós temos tantas variações, como a gíria, por exemplo, que ela vai se encaixar perfeitamente aqui. Então, em razão disso, as pessoas têm que ter domínio da modalidade. Ou seja, eu posso usar a linguagem padrão, eu devo usar a linguagem padrão, mas olha aqui, mas dependendo do ambiente, eu posso usar também a linguagem informal. Entendi. Marcos Bagno, que é um grande linguista, ele fala que a linguagem é como a roupa.
tem que adequar ao ambiente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.